mesmo. Eu estive por lá na semana passada, fui super, hiper, mega bem tratado. Um grande abraço para eles. Obrigado pela sintonia e como Deus tem prosperado e tem abençoado o estabelecimento deles, viu? Como eu fico feliz. Feliz mesmo, Zé Rosa e toda a sua família, compadre Igor, gente finíssima. Sapeca Iaiá, vem com a gente na batida. Café com notícia e a entrevista do dia. Pois bem, doutor Alan, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de saber, o senhor conheceu aqui as nossas dependências, o nosso povo, a CUFA. O senhor ficou feliz, satisfeito, foi bem recebido, doutor? Fábio, bom dia também aqui aos nossos internautas aqui da Lança FM, especialmente do programa Café com Notícia. Fui extremamente bem recebido, Fábio. Fui muito bem recebido por você, por toda a sua equipe. Cidade Formosa, como sempre, é uma cidade muito acolhedora, do pessoal muito atencioso, pessoal que realmente representa essa cultura nossa goiana, que é a cultura de acolher. O pessoal da CUFA tem um trabalho fantástico, um trabalho que tem que ser amplamente elogiado, amplamente divulgado, porque muitas vezes onde o poder público não chega, eles estão chegando. Pois bem, então o Divininho vai fazer uma pergunta pro senhor já na sequência. A turma aqui gostou muito do senhor, achou o senhor muito galã, muito bonitão. Falei, olha, gente, vai devagar, que o santo é de barro. Mas muito obrigado, viu, doutor, por senhor ter vindo pessoalmente com a doutora Nayara Santos Martins, com toda a sua equipe, né? Foi uma manhã muito gostosa e espero que a gente tenha essa parceria aqui em nome da Associação Comunitária, da Rádio Lance, da CUFA, porque esse trabalho ele é muito importante, principalmente de orientação. Como o brasileiro, né, doutor Alan, precisa de doutor Alan, precisa de orientação, precisa de um suporte, precisa de atenção. No mundo moderno, no mundo digital, no mundo da internet, hoje o corpo a corpo ainda faz muita diferença e o senhor e a sua equipe fizeram toda a diferença aqui na Lance. Sou eu que agradeço, Fábio. Agradeço muito vocês. E quem deve estar de parabéns aqui são vocês, por estarem sempre promovendo isso e preocupados justamente com essa orientação, com que a população precisa entender quem são os seus direitos, entender praticamente o que ela pode, o que ela não pode também. E a acolhida que nós tivemos aí foi fantástica, foi muito calorosa. Te agradeço de coração, Fábio. E quero voltar. Inclusive, estou aqui já me candidatando a voltar. Tá certo. A Eliane, a turma da OHDF e da CUFA já está aqui com a gente. Todo dia ela manda uma oração, manda uma conversa com a gente e eles ficaram muito felizes mesmo, saíram daqui muito satisfeitos. Divininho, o senhor que trabalha nesse trabalho também, que é fantástico, que é o maior centro de convivência do Brasil, sabe muito bem o que nós estamos falando. Essa acolhida, o carinho, o respeito, a atenção, são momentos ímpares e impagáveis, coisa que o dinheiro não consegue, né, Divininho Ramos? Verdade, né? Bom dia, doutor Alan. Primeiro, me desculpar com o senhor, não pude comparecer na visita que o senhor nos fez aqui, mas acompanhei um pouco de longe, mas vi, né, a participação do senhor. Parabéns para o senhor por ter disponibilizado esse tempo. E na próxima vez que eu vier, eu gostaria de agendar com o senhor uma visita ao Lar São Vicente de Paulo, para que o senhor possa conhecer as nossas dependências e passar também alguma orientação para os nossos funcionários lá, tá bom? Eu gostaria de perguntar ao senhor, doutor Alan, é uma pergunta de um ouvinte, do seu Geraldo, lá do setor Abreu. Ele é pensionista, né? A falecida esposa dele era funcionária pública aqui do município e ela, antes de falecer, contraiu um empréstimo junto a uma agência bancária aqui da cidade e hoje, segundo ele não conseguiu pagar esse empréstimo, ele não conseguiu garantir os pagamentos. E a agência está recebendo ameaças de tomarem a casa dele para pagar esse empréstimo. Ele está querendo saber se isso é legal, ele só tem essa casa para morar, ele é deficiente visual, inclusive, e ele mandou que eu perguntasse isso ao senhor nesse dia de hoje. Bom dia, Divino. Senti sua falta também, mas entendo, né, principalmente os diversos compromissos que tem. Nem sempre é possível a gente estar em todos os ambientes, em todos os momentos. E faço questão, da próxima vez, que vai ser breve, fazer essa visita contigo no lar que você tem esse trabalho já, até porque esses trabalhos eu sou muito entusiasta deles. Tá? Quem preocupa, além de si, quem olha a fraternidade, são pessoas que eu acho que tem que ser bem ovacionadas na sociedade. Sobre a questão aqui do Geraldo, Divino, o primeiro ponto ele deve analisar
A maioria desses empréstimos, ele tem um seguro para quitá-los. Isso já está embutido, inclusive, na própria prestação. Então, esse é o primeiro ponto que ele tem que ver, se realmente existia esse seguro, e se existisse, já deveria estar quitado esse empréstimo. A grande maioria, 99% desses empréstimos, já tem esse seguro embutido para situações como essa, situações de invalidez, situações de morte, já acontecer dele ser quitado e não ficar transferindo para a família. Caso não exista esse seguro, caso isso não tenha sido contratado, ou tenha sido... que muitas vezes a pessoa nem sabe que está contratando isso, já está embutido ali no contrato, ela assina o contrato e quando vê já está pagando isso sem nem saber. Não existindo essa situação, a casa é um bem de família. Tá certo que nós temos hoje no judiciário diversas decisões que têm relativizando esse bem de família, né? Fazendo com que esse bem de família ele não seja assim tão absoluto como ele já foi no passado. Mas ainda é possível sim discutir isso, e é possível questionar que, olha, se ele tem essa única casa, é o único bem dele de família, isso não pode ser penhorado, isso não pode ser expropriado da pessoa que está ali utilizando ele. Olha, a hora certa para você são 8h12. Doutora Alan, nós temos aqui um transporte interestadual, certo? O pessoal sai aqui de Goiás, que é Formosa, 60 quilômetros, a 2 quilômetros aqui, a 1 quilômetro, nós temos a Ponte Santa Rita. E o pessoal tem pego ônibus todos os dias. E tem uma empresa que tem deixado muita gente na chapada. Chega atrasado, perde o emprego, certo? Tem advertência, ou é afastado porque tem que entrar no INSS, porque tem algum transtorno emocional, psicológico, e até mesmo alguns acidentes que acontecem, a pessoa fica traumatizada. Tem um amparo legal que o trabalhador pode buscar no INSS recorrente aí a esse fato que eu contei para o senhor, a esse imbróglio do transporte público, do transporte interestadual? Sim. Se esse transporte, como você falou, gerar nesse trabalhador alguma doença, ou algum acidente, alguma coisa que o impossibilite ele de trabalhar, ele pode pedir sim os benefícios por incapacidade, certo? Também seria uma situação aí desses trabalhadores avaliarem qualquer circunstância em que esse transporte, porque é algo que é pago, né? Eu entendo que se esse transporte ele é um transporte que é pago pela população, ele tem gerado algum prejuízo, pode buscar também alguma reparação moral, alguma reparação material nesse sentido. Divininho Ramos, e a sua pergunta, são 8h13. Doutor Alan, a homologação, né, do tempo de contribuição, ela acontece automaticamente por parte do INSS ou ela precisa ser requerida pelo contribuinte? A homologação desse tempo de contribuição, primeiro é importante saber, Divino, qual que é a natureza dela. Se é uma natureza de uma ação trabalhista, que foi proposta de tempo de contribuição de trabalho que foi exercido e essas contribuições não foram feitas pelo trabalhador, ou se isso é decorrente de contribuições em atraso, ou seja, o trabalhador não efetuou as contribuições, como o MEI, o contribuinte individual, o autônomo, e aí ele quer fazer esse recolhimento retroativo, ou seja, quer contribuir em atraso aquilo que ele fez. Para que ele faça isso, ele tem que abrir um processo dentro da Previdência Social que chama retroação da data de início das contribuições, comprovar que exerceu atividade remunerada naquele período, e aí sim ele requerer o pagamento dessas contribuições. Mas primeiro ele tem que identificar qual que é a natureza disso. Se é decorrente de uma ação trabalhista ou se é decorrente de contribuições pagas em atraso. Pois bem, nós estamos com o nosso ouvinte, o Valmir, ele está perguntando, eu estou numa situação, doutor Alan, igual, parecida com essa que o Divino falou aí com o senhor. A minha irmã faleceu e a pensão do meu sobrinho estava no nome dela, por ele ser deficiente. Pede uma luz aí a ele, o que devo fazer para não perder o benefício? A irmã dele faleceu e ela recebia uma pensão por morte, é isso? Não, ela recebia uma pensão porque tem um filho deficiente. E aí o filho... Uma pensão alimentícia. Isso. E agora, como ela faleceu, certo? Como estava no nome dela, porque ela era a detentora, né? A mãe, a genitora, certo? E agora ele perdeu a referência. E a criança deficiente, ou adolescente deficiente, precisa de continuar com o auxílio. Só que a titular faleceu.
Perfeito. Nesse caso aí, como ele perdeu a sua curadora natural, tem que outro curador, ele tem que pedir um processo de curatela, ele vai ser nomeado um outro curador que passa a gerir essa pensão alimentícia. Tá bom. Divininho Ramos, a sua última pergunta nessa manhã, 8h16. Vem de um ouvinte a pergunta, doutor Alan. É o seguinte: eu fui buscar a minha aposentadoria e descobri que a empresa não repassou a contribuição ao INSS. O que fazer nesse caso? Nesse caso, já existem diversos julgados na Justiça e já é até o entendimento administrativo do INSS que se a carteira de trabalho está assinada sem nenhuma rasura, sem nenhuma dificuldade de identificação, aquele tempo vai contar sim. Porque senão, numa situação dessa, o trabalhador, o empregado, ele vai estar sendo duplamente penalizado. Ou seja, descontou dele para que seja feito o pagamento do INSS e não foi feito esse pagamento e mesmo assim não reconheceu o tempo de contribuição dele. Isso seria uma injustiça muito grande. Então, a circunstância aí que essa pessoa deve fazer é manter a guarda dessa carteira de trabalho para que não exista nenhuma rasura e que não perca ela, porque se perder vai ter dificuldade depois para comprovar esse tempo. Pois bem, vem com a gente aqui, 8h17, o Leomar Barbosa. Parabéns, doutor Alan. A Sociedade Formosense manifesta sua gratidão pela presença e assistência da advocacia em prol do povo. A Rose Passos pergunta: preguiça da aposentadoria? Perguntar não ofende, Fábio JR. Tá dado o seu recado. Doutor, quero deixar o senhor à vontade aí para as considerações finais, para as pontuações. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira no nosso quadro previdenciário com o senhor e a sua equipe direto de Goiânia. Sempre uma satisfação estar com você, Fábio. Eu acho fantástico o trabalho, a estrutura que vocês fazem. Divininho, já estou tendo até intimidade de chamá-lo de Divininho, né? Fique à vontade. E também é uma satisfação estar contigo aqui novamente. E sempre estarei à disposição. Sempre que precisarem, pode contar comigo. Uma semana abençoada a todos e um forte abraço a todos. Pois bem, então você acompanhou direto de Goiânia, são 8h mais 18, doutor Alan Rocha trazendo as perguntas, esclarecendo as perguntas, trazendo as respostas para o nosso ouvinte telespectador Lance. Participe do Café com Notícia. Envie o seu áudio. Dê a sua opinião. 61999549810. Pois bem, a Eliane, nossa querida ouvinte, mandou um áudio. Mande áudio! Bom dia, Fábio. Keiliene, do setor Nordeste. Tudo bem com você, Fábio?